Graça e paz. Hoje nós vamos meditar sobre uma palavra em Neemias 2, capítulo 2, versículo 11 ao 20, ali a história de Neemias, quando ele estava ali edificando os muros de Jerusalém. Mas vou ficar em Salmos 100, verso 2, bem pequenininho. Para completar essa leitura de Neemias, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Olha, o Senhor colocou nessa manhã no meu coração sobre servir. Aqui nós vamos pincelar bem rápido, sempre para o vídeo não ficar muito longo, pincelar a história de Neemias. Neemias estava lá servindo o rei, foi levado cativo, e estava lá servindo como copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. E ele soube, por alguém que vinha de Jerusalém, soube lá no palácio enquanto ele servia ao rei, ele soube que Jerusalém estava destruída, os muros, e que muitas partes dela foi atirada a fogo. E Neemias, a palavra diz que Neemias se entristeceu muito e a Bíblia diz que ele ficou triste, mas nós vemos aqui na história de Neemias que Neemias, ele não só teve uma posição, ele sentiu muita tristeza, mas Neemias, ele fez alguma coisa. Porque às vezes na nossa vida a posição que nós tomamos é de nos lamentar. Mas vemos aqui que Neemias tinha sido levado cativo, servia o rei ali como copeiro, mas ele se colocou para poder fazer alguma coisa pela cidade, pelo povo dele. Então Neemias pediu autorização. Primeiro Neemias se apresentou ao rei e o rei perguntou por que ele estava tão triste. Ainda Neemias correu o risco de morte, porque se o rei achasse ruim aquilo, poderia até mandar matar Neemias. Mas Neemias confessou ali para ele a tristeza e o rei perguntou o que podia fazer para ajudar. Aí o Neemias fala que ele queria ir lá edificar um muro e ficar um tempo por lá. Então o rei dá autorização, não só a autorização, como já dá também as condições, como madeira. Ele já sai dali do palácio, já passa por uma terra. A Bíblia conta que passa por um lugar e o rei já dá autorização para ele levar a madeira, então ele vai preparado para aquilo que ele vai fazer. O que o Senhor está falando conosco nesse dia, nessa manhã? O Senhor está falando para nós se pôr para fazer. Precisava de uma posição de Neemias, e a posição de Neemias, primeiro ele chorou como ser humano, ele se lamentou. Depois ele procurou uma alternativa para fazer alguma coisa. Sabe, você já viveu isso, você já passou, você já fez isso, ou já viu alguém que só se lamenta em vez de fazer alguma coisa? Se lamenta da situação da igreja, mas não se coloca para fazer alguma coisa. Se lamenta da situação da família, mas não se coloca para fazer alguma coisa. Se lamenta todos os dias, lembra do passado, que o passado que Neemias podia lembrar a cidade segura, Jerusalém, amado do coração dele, a pátria dele, a cidade natal dele. Ele poderia ficar só na lembrança, o tempo que Jerusalém era forte, mas não, Neemias se pôs para fazer alguma coisa. Então nessa manhã o Senhor Deus está te chamando para fazer alguma coisa por aquilo que você já não aceita, a situação que está. Você está vendo que os muros estão derribados, você está vendo que a situação não está bem, mas o Senhor te chama para você fazer alguma coisa nessa manhã a respeito disso. Aqui em Salmos a gente leu que servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto.
Sabe, estamos num mundo moderno que somos acostumados a fazer aquilo que nos pagam, só aquilo, aquele trabalho e pronto. Mas Deus quer que nós façamos muito mais, se nós podemos fazer. Então, nessa manhã, o Senhor nos desperta com essa palavra de Neemias. Vamos pôr a mão para fazer. Olha, ele passou por tanta coisa, ele passou por crítica, ele passou por zombaria. Vários motivos. Eu gosto muito dessa passagem, dessa história de Neemias. Eu amo essa passagem porque ele passou por tantas coisas, passou por falso profeta que foi lá e disse que Deus mandou ele parar, passou pelos zombadores que falou, olha, é só encostar uma raposa aí e destrói esse muro. Ele passou por tantas coisas e a palavra de Deus diz que ali ele coordenando o grupo, aqueles que ajudaram ele, com uma espada, com uma mão eles seguravam a espada e a outra eles colocavam as pedras para edificar o muro. E nós vemos também que cada um ficou com o muro de frente à sua casa. Então, o que o Senhor está te chamando nessa manhã, chamando você para edificar? Você está reclamando, você está chorando, você está depressivo, você só chora, você não aceita a situação, mas você não se propôs para fazer alguma coisa, porque a hora que você se colocar para fazer alguma coisa, o rei, o nosso rei, que é Jesus, vai te dar as condições, como o rei deu as condições para Neemias. Neemias, passa ali na floresta de Asaf, a Bíblia que conta essa história, e já leva a madeira que precisa. Passa ali que eu já te dou uma carta para você passar tal cidade, assim, você tem passe livre. O que o Senhor está dizendo nessa manhã? Quer fazer? Eu te dou passe livre para você fazer, eu te dou as condições, eu te dou a madeira, eu te dou os documentos, eu te dou o tempo. Quanto tempo tu precisa? Quanto tempo tu precisa para edificar esse muro? Mas acontece que você precisa edificar esse muro. Olha só o que o Espírito Santo está falando no meu coração. Neemias passou por todas essas etapas, com certeza você vai passar pelo falso profeta que vai dizer, ei, não coloca a tua mão ali não. Se você colocar a tua mão ali para fazer, Deus está tratando com aquela pessoa. Se você estender a mão, você vai entrar na prova dela. Falso profeta. Alguns casos pode ser verdade, mas nesse caso pode se levantar porque a Bíblia conta que Neemias enfrentou isso. Depois Neemias enfrentou os zombadores. Ei, uma raposa encostar nesse teu muro aí já era. Depois enfrentaram ameaças. Talvez nesse projeto que você está entrando aí, você vai enfrentar ameaças. Mas o que Deus está dizendo? Você está numa boa obra e não pode parar. O que é a frase que você tem que dizer igual Neemias? Nós começamos uma boa obra e nós não podemos parar, não importa o que aconteça. Então precisamos fazer alguma coisa. Sempre que uma coisa tá te oprimindo, sempre que uma coisa tá te entristecendo, sempre que algo tá te incomodando, é porque Deus já tá dando o sinal para você. Toma posição, faça alguma coisa, Faça alguma coisa pela sua família, faça alguma coisa pelo seu pastor, faça alguma coisa pela sua igreja, faça alguma coisa pelos teus filhos, faça alguma coisa pelo teu trabalho. Faça mais além do que você está sendo pago. A Bíblia diz que é para nós trabalhar para os nossos patrões como nós trabalhássemos para o próprio Deus. Então, nós não vamos fazer uma coisa pouca para Deus, nós vamos nos esforçar. Olha o que Deus está dizendo, faça um pouquinho mais nesse dia, nessa manhã, nesse mês, nesse ano, faça um pouquinho mais, esforce um pouquinho mais. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa manhã, servir ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto. Faça alguma coisa nessa manhã, para de ver o passado como bom e ver a situação hoje que não te agrada. Mas você pode fazer alguma coisa. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está liberando uma palavra para nós nessa manhã. Ele vai te ajudar. Irmã Mary, mas eu não tenho as condições para fazer aquilo que o meu coração, o que minha mente precisa fazer. Eu não tenho condições.
Mas olha o que o rei diz para Neemias: Neemias, o que tu precisa? Quanto tempo tu precisa? Deus está dizendo nessa manhã: quanto tempo tu precisa? O que tu precisa? Ele é o rei dos reis e vai dar as condições para você edificar um muro nessa situação. Mas se coloca para fazer igual Neemias. Graça e paz nessa manhã.